Bem, agora nessa aula a gente vai falar sobre as combinações, principalmente focando não na questão de decorar e aplicar a fórmula, mas de distinguir problemas que envolvem uma combinação de problemas, por exemplo, que envolvem um arranjo, porque essa confusão é muito comum entre os alunos, tá? Então vou pegar um exemplo aqui, retomar um exemplo da aula anterior e vou fazer uma modificação nesse problema para que fique bem caracterizado para vocês o que é um problema que envolve uma combinação, tá? Esse problema foi discutido na aula anterior. Se você não assistiu a aula anterior, por favor, aí na descrição do vídeo tem o link para essa aula. Por favor, assista para você poder entender do que a gente está falando. Na aula passada a gente viu isso aqui, ó. De quantas maneiras uma turma com 10 alunos pode formar uma comissão composta por um presidente, um secretário e um tesoureiro. A gente viu que a ideia era pegar um grupo com 10 alunos, desse grupo extrair um grupo com 3 alunos e formar um agrupamento ordenado com esses alunos, uma vez que essa comissão tem uma ordem definida para esses elementos têm cargos dentro dessa comissão, cada um tem uma tarefa distinta dentro dessa comissão, então a ordem de escolha é importante. Tá? Então, a solução vem a seguir. Resolvemos esse problema então aplicando o princípio fundamental da contagem. Eu tomei 3 decisões. A primeira era escolher o presidente, a segunda era escolher o secretário, a terceira era escolher o tesoureiro. Cada uma dessas decisões pode ser tomada de 10, 9 e 8 maneiras respectivamente. Pelo princípio fundamental da contagem, existem 10 vezes 9 vezes 8, que dá 720 maneiras de formar essa comissão. Bem, mas eu vou fazer uma mudança nesse problema, tá? E vai ser o primeiro exemplo da aula de hoje. De quantas maneiras uma turma com 10 alunos pode formar uma comissão composta por 3 membros? Perceba que a única coisa que a comissão precisa ter são 3 alunos. Tá? Não há atribuição de cargos entre eles, ou seja, a ordem de escolha desses alunos não importa para esse problema. Tá? Se eu escolhi João, Maria e José, ou José, Maria, João, ou Maria, José, João, não importa. A comissão é a mesma. Tá? Então, como é que a gente conta o número de comissões nesse caso? Bem, como o universo não é muito grande, eu tenho 10 alunos e eu preciso formar comissões com 3 alunos apenas, eu vou escrever algumas delas aqui para vocês. Tá? Denotei aí indiquei aí os alunos por A1, A2, A3 até o A10, para indicar 10 alunos. Tá? E eu quero formar comissões com 3 desses alunos. Então tem, por exemplo, a comissão que tem o aluno A1, o A2 e o A3. Ou a comissão que tem o A5, o A7 e o A10. Ou a comissão que tem o A3, o A4 e o A9. E assim por diante. Eu poderia tentar escrever todas essas possibilidades, mas daria bastante trabalho e eu ainda corro o risco de esquecer alguém. Vamos ver se a gente tem alguma técnica para contar isso com precisão. Tá aí uma coisa importante, é você perceber justamente o seguinte: uma vez escolhidos 3 desses alunos, por exemplo, o A1, o A2 e o A3, mudar a ordem entre eles não me dá novos agrupamentos, tá? Não me dá novas comissões, uma vez que, por exemplo, a ordem entre eles não é importante, não há atribuição de cargos entre eles. Então eu escrevi aí todas as permutações do A1, do A2 e do A3, e você observa que todas elas constituem o mesmo conjunto. Tá? Vou usar aqui uma linguagem característica da teoria dos conjuntos. Tá? Você sabe que quando eu coloco esses elementos entre chaves e separados por vírgula, eu formo um conjunto com eles, e que mudar a ordem entre eles não dá para a gente um novo conjunto. Tá? Então, todas as permutações envolvendo o A1, o A2 e o A3 são, na verdade, a mesma comissão para a gente. Tá? Então, como é que a gente faz as contas para considerar isso? Bom, quem acha que isso é um arranjo, por exemplo, ou quem vai aplicar o princípio fundamental da contagem, escolhe assim, ó, vou escolher um aluno, então tenho 10 escolhas possíveis para isso. Vou escolher mais um aluno, então tenho 9 escolhas possíveis para isso. Vou escolher mais um aluno para a comissão, 8 escolhas possíveis para isso. Mas você percebe que quando eu tomo essas decisões, há uma ordem
que eu estou adotando aqui. Eu estou escolhendo o primeiro aluno, o segundo aluno, o terceiro aluno, tá? Mas as permutações desses 3 alunos, tá, não são novos grupos, não são novas comissões, são uma única comissão. Então é por isso que eu tenho que pegar o resultado desse produto, pelo princípio fundamental da contagem seria 10 vezes 9 vezes 8 a resposta, mas eu tenho que pegar esse resultado e dividir por 3 fatorial, que seria o número de permutações de 3 elementos distintos. Por isso que a resposta seria aquela ali, ó, 10 vezes 9 vezes 8, dividido por 3 fatorial, que dá 120. Então, nesse ponto, a gente consegue caracterizar direitinho o que é uma combinação. Né? Eu tenho um conjunto com N elementos distintos e eu quero saber quantos subconjuntos com P elementos distintos eu posso formar. Por exemplo, eu tenho um conjunto com 10 elementos e eu quero saber quantos subconjuntos com 3 elementos eu posso formar, que era o caso do exemplo discutido. E aí perceba que ao escolher um subconjunto, né, a ordem entre eles não é importante, mudar a ordem entre eles não é importante. É por isso que a fórmula que me dá a combinação de N elementos tomados PAP, o símbolo é aquele ali que está escrito, né, vai ser justamente o arranjo desses elementos tomados PAP, mas você lembra que quando eu faço um arranjo, quando eu calculo, determino um arranjo, a ordem é importante, tá? E aí para resolver essa questão da ordem, tá, eu divido pela quantidade de permutações de P elementos. Tá? Então a fórmula seria aquela ali, ó, n fatorial sobre n menos p fatorial, p fatorial. Essa é a fórmula que vai calcular a combinação de n elementos tomados P a P. Esse número vai ser justamente o número de subconjuntos com P elementos que a gente pode escolher em um conjunto com N elementos distintos. Tome cuidado com o seguinte, tem muito aluno que acha assim, se a ordem é importante, então é arranjo, se a ordem não é importante, é combinação. Calma, gente, calma. A ideia é a seguinte, se você tem um conjuntão, desse conjuntão você vai tirar um conjuntinho, e a ordem desses elementos nesse conjuntinho importa, você vai formar um agrupamento ordenado com eles, arranjo. Tá? Agora, se você tem um conjuntão, e desse conjuntão você vai extrair um conjuntinho, simplesmente, tá? E aí fica claro que, por conta disso, a ordem entre esses elementos não importa, e isso é uma combinação. Tá bom? Essa distinção é importante para você conseguir resolver os problemas. Tá? Um abraço e até a próxima.